Amém? Glória a Deus, amados. Hoje o pastor Bruno está numa missão e me deu uma missão para estar trazendo a palavra de Deus ao seu coração. E eu espero muito poder contribuir a todos nessa noite, uma noite que é tão especial, né? Hoje é o considerado Dia do Pastor e apesar de ser um ofício importante, nós reconhecemos isso, pouco é compreendido, amém? Só compreende quem é. E quando nós estamos nessa função, nós somos esmagados pelo Senhor, assim como vocês também são, mas devido às responsabilidades de cuidar do rebanho de Deus, dos discípulos, das ovelhas, nós sabemos e temos medo, temos o temor do Senhor de fazer sempre aquilo que Deus pede para que a gente faça, amém? Sempre zelando, cuidando, exortando, amando, disciplinando, mas tudo para um bem comum, para preparar a igreja para o dia que Jesus voltar, nós estivermos junto com Ele nos céus, amém? Então, como uma homenagem, eu sei que o pastor Bruno não está aqui, mas e a pastora também, vamos aplaudir a Jesus Cristo pela vida dos nossos pastores. Amém? Bom, Salmos, para quem está anotando para a célula, o tema da palavra é da identidade à influência. Amém? Da identidade à influência é o tema hoje da mensagem. E hoje a nossa reunião começou com o Salmo 119. E esse salmo é muito importante porque o início dele traz muitos ensinamentos, mas muitos ensinamentos acerca da importância da palavra do Senhor. E vocês sabem muito bem, nós que já também recomeçamos o ministério do Mergulhando na Palavra. Cadê o pessoal do Mergulhando? Dá uma glória a Deus. Amém. Já voltou o ministério Mergulhando da Palavra, o zelo pela palavra. A palavra do Senhor nos dá sabedoria para enfrentar os tempos difíceis. E no versículo 9 de Salmo 119 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra? Amém? De que maneira pode o jovem guardar o seu coração puro no seu caminho, quando ele olha e observa a sua palavra? E é óbvio que eu não estou falando e me referindo somente aos jovens, de 21 até os 30 anos de idade, dos 18 até os 30 anos de idade, mas eu estou dizendo de todos aqueles que aceitaram a Jesus e que hoje são jovens na presença do Senhor, amém? Então como que você vai conservar puro o teu coração? Observando o quê? A palavra. Então esse salmo, ele vai representar a pureza como um resultado direto da influência da palavra de Deus em cada um de nós. E assim como o sal, que foi falado aqui nos dízimos e oferta, preserva contra a corrupção, a palavra de Deus também preserva o coração de cada um de nós. Então o povo de Deus que somos nós, diz amém? Amém. Diz amém? Amém. Somos chamados para aplicar essa influência que transforma todo mundo. Então nosso papel aqui é conservar, despertar e purificar. Amém? Fala assim: conservar, despertar e purificar. Então hoje eu quero estar falando para vocês um pouco de Mateus capítulo 5, que foi o texto também abordado nos dízimos de oferta, o mesmo versículo, porque Jesus, até o versículo 12 do capítulo 5, em seu Sermão da Montanha, ele fala às pessoas a respeito das bem-aventuranças. Quem aqui já ouviu sobre as bem-aventuranças diz amém? Amém. Então Jesus fala e ensina para aquelas pessoas princípios para que aquele povo que estava sofrido, eu fiz uma campanha em Juiz de Fora sobre as bem-aventuranças, inclusive tem algumas ministrações no meu canal no YouTube falando sobre essa influência da bem-aventurança. E quando Jesus faz isso, ele faz a um povo que estava sofrido, sendo injustiçado, sendo perseguido, sendo maltratado. Era a escória da sociedade, era a escória. A religião os havia abandonado,
O Estado os havia abandonado. Então eles eram extorquidos em todos os seus direitos. E aí vem uma pessoa chamada Jesus e ele começa a dizer: bem-aventurados são vocês quando são humildes. Bem-aventurados são vocês quando querem fazer a justiça de Deus. Bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Felizes somos nós, amém? E aqui ele está dizendo, ele está falando coisas a respeito daquilo que está dentro de nós, a felicidade de Deus, a alegria de Deus. E agora, nesse próximo versículo, Jesus ele vai dar continuidade a esse sermão, mas ele agora vai atribuir a responsabilidade da igreja. Então eu quero pedir um exercício para você quando chegar em casa, durante essa semana. Leia Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 13. Ou pode ler o capítulo 5 inteiro, mas você vai entender tudo o que eu estou trazendo para vocês aqui. Amém, amados? Amém. Então Jesus ele vai se voltar agora para a missão pública da igreja. Somos bem-aventurados ou não? Somos felizes ou não? Ok, então agora ele está começando a trazer a nossa missão. E ele deixa de descrever o que somos para tratar o impacto que nós vamos causar na sociedade. O impacto que nós devemos causar a toda a sociedade. Então Mateus capítulo 5, no versículo 13, diz assim: Vós sois? Amém? Então vamos lá, todos juntos, eu vou estar junto com você nesse lindo coral. Vós sois o sal da terra. Amém? Então essa declaração de Jesus, ela não é uma sugestão, ela não é uma opção dada. Ele está dizendo que vocês são o quê? Vocês são o quê? Amém? Então não é vocês serão, mas vocês são o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Então a questão aqui não é se eu devo ou não exercer a influência, mas como que a igreja tem influenciado o mundo lá fora. Como nós temos influenciado o mundo lá fora. E agora que eu quero preparar o teu coração para mostrar um mundo que nós vivemos, que é um mundo em decomposição. Então quando Jesus fala sobre o sal, naquele contexto onde havia uma sociedade que não possuía meios artificiais de preservar, eles não tinham uma geladeira, né? Uma geladeira, um freezer, onde você pega a carne e coloca lá, sim ou não? Você pega as coisas da geladeira, vai no mercado, passa o sufoco danado, se acontece, né? A esposa fala assim, vamos, igual ontem, fomos no mercado, né? Naquele mercado grande agora que tem ali no Recreio, como é que é? O Guanabara, né? Um mercado grande. Pra mim, aqui daí parece um shopping. Eu entro ali e começo a olhar. Cara, que legal. Mas, gente, na época do Covid, eu falava assim, eu vou sair de casa. Você vai pra onde? Eu vou pro mercado. Eu ia pro mercado, gente. Eu ia, oi, tudo bem? Falava com um monte de gente. Porque o mercado parece vida, né? Tem tudo que você quer. Tem arroz, tem carne, tem picanha. Tem doce, tem salgado, tem tudo. Por que eu tô falando isso? Ah, sim, porque, né? Nossa, eu estou falando de geladeira. Então, tudo que nós pegamos, nós conservamos. E naquela época não existia isso. O sal era um dos poucos elementos capazes de refrear a decomposição natural dos alimentos. Você sabia disso? E assim como a carne apodrece quando deixada, jogada, aberta, o mundo, sem a presença do povo de Deus, vai caminhar para uma corrupção e um colapso moral. Então hoje eu quero fazer uma representação do sal e aquilo que Jesus fez, o sal como a igreja no mundo que nós estamos vivendo. Então, pastor, que mundo é esse? O mundo que nós estamos vivendo. Nós já sabemos que os valores da verdade, os valores da pureza, da honestidade, da santidade, eles estão sendo substituídos pelo relativismo. O que é o relativismo, pastor? É a ideia de que as verdades e os valores não são absolutos. Eles não são universais, mas sim relativos a cada determinado grupo de pessoas. Então, o que é verdade para você, não é verdade para mim. Estou segurando minha língua para não falar algumas coisas, que senão eu vou preso. E aí nós temos... que o mundo está uma loucura.
canta, bota fuzil, anda, bota pistola na cintura, vai preso, faz apologia à droga. Ah, pastor, você fala isso que você é branco, você nunca... Cala-te! Eu cresci no Morro do Dendê. Morro do Dendê é onde eu via coisas lá. Ah, tem gente já cantando, já tá vindo, já tá assim, ó. Cresci no Dendê, sei do que eu estou falando. Eu sei o que representa isso para a sociedade, para as crianças. Mas está lá, vai preso e o juiz solta. E por mais que a gente não goste, quem faz uma piada é condenado. Isso é o relativismo. Tudo está sendo relativizado. O que é a verdade? O que é ser bandido? O que é roubar? O que é matar? O que é a perseguição? O que nós sabemos sobre isso é pouco, mas o mundo está sendo destruído por causa do relativismo, do hedonismo, que é a doutrina que considera o prazer como o bem supremo e o objetivo principal da vida humana. E aí eu falo com todos nós cristãos, nós também buscamos, a gente olha e fala assim, o pastor está falando daquele cantor de rap, né? Ele está falando dele, é realmente sem vergonha, mas nós também, se a gente parar e olhar no espelho, nós vamos estar como esses hedonistas, que nós queremos as coisas para o nosso prazer. Tudo é para me sentir bem, tudo é para me sentir valorizado, tudo é porque eu quero me sentir maravilhoso. Isso é um problema que atinge as nossas igrejas. E a perversão, que é o desvio dos padrões normais de comportamento, seja sexual, moral ou social. Gente, eu não estou falando inglês, aliás, eu não estou falando em grego para vocês, que tem alguém que pode falar inglês e falar assim, pastor, você não está, né? Eu não estou falando grego para vocês, vocês sabem onde eu quero chegar. O Brasil e o mundo está sendo destruído completamente em todas as áreas. Mas Jesus nos chama para ser sal. Para quê? Porque eu sou sal, porque eu quero temperar o mundo. Não, cabeção, não é só isso. Você é sal para preservar o mundo de toda a maldade. Deus só não destruiu toda a terra não foi destruída porque a igreja dele está aqui, pronta e deve estar pronta para trabalhar e salvar pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Então, em meio a esse cenário, a igreja de Jesus, nós somos chamados a exercer o papel de freio moral, de voz profética e de uma presença que vai trazer purificação. As pessoas no seu trabalho precisam ficar incomodadas pelo fato de você não ser um vendido, não ser uma vendida. Os teus amigos, eles têm que ficar incomodados pelo fato de acreditar que o único jeito de se manter uma empresa no Brasil é dando jeitinho, é subornando, é não pagando o imposto. É você estar pagando e eles ficarem incomodados. Como que prospera? Desse jeito. Eu não prospero, eu tento fazer tudo do meu jeito, não dá. E as pessoas vão se incomodando. Como que o teu casamento dá certo? Como que o teu relacionamento com seus filhos dão certo? Como que isso acontece? As pessoas precisam ficar incomodadas, mas esse incômodo vai trazer para elas uma certeza de esperança, porque se está acontecendo com você, pode acontecer com elas também. Aplauda Jesus Cristo, dá glória a Ele. Minha esposa já fez aqui uma abertura sobre o significado de sal. Vocês viram que nós hoje estamos numa dobradinha, desde a abertura do culto, dízimos de oferta e a pregação. Então, qual é a importância do sal? O sal, ele preserva da corrupção. Fala assim, o sal preserva da corrupção. Então, o sal vai impedir que a carne apodreça. Então, ele não transforma o alimento em outra coisa, mas ele vai retardar, presta atenção nisso, ele vai retardar a degeneração que é inevitável. Então, dessa forma, a igreja ela não vai salvar o mundo por si só, mas é a igreja chamada por Deus que vai refrear o avanço do mal. Quando eu me candidatei em Minas Gerais a deputado estadual, muitas pessoas iam conversar comigo e falar, pastor, como que você vai se candidatar? Não tem mais jeito. A sua pauta é uma pauta ideológica e essa pauta não tem mais jeito. Está todo mundo comprado, é a faculdade, é os colégios, é o ensino, é a educação, tudo está comprado. O que você vai fazer lá? Eu falei, eu fui chamado para refrear o mal.
Se eu puder ser alguém que vai estar lá segurando enquanto a igreja vai trabalhando, se essa for a função que Deus me der e me deu, eu vou continuar fazendo. Eu sei que eu não sou louco de acreditar que um político vai mudar o Brasil, não vai, porque o sistema é totalmente corrupto. Nós estamos vendo o nosso judiciário, o que tem acontecido. Uma perseguição iminente à igreja. Não é quem é de direita, não é quem é conservador, esquece isso. Isso é só um ensaio para perseguir a igreja no futuro. Se você ainda não abriu os olhos para isso, comece a estudar, comece a buscar conhecimento, que você vai saber que no final o que eles querem é perseguir a noiva de Cristo. O problema não é a direita, o problema não é os conservadores, porque eles não vivem a vida que nós vivemos em Cristo. É fácil dizer eu sou de direita, eu sou conservador, mas aquele que diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo, esse sim vai ser perseguido. Essa sim será perseguida na sua geração. Amém, amados? Então nós estamos aqui para refrear o avanço do mal. Então quando ela é ativa, a igreja, quando ela é fiel, quando ela é engajada, quando a igreja é presente, ela vai se transformar num freio moral, num freio espiritual e num freio social diante de um mundo que tende à corrupção mundial. Amém? E essa verdade, ela vai se tornando cada vez mais evidente quando nós olhamos para o Brasil. Nós vivemos tempos em que os valores se inverteram. A mentira se transformou numa estratégia, a promiscuidade virou liberdade, a corrupção é relativizada. O que é a corrupção? O certo passou a ser visto como um atraso e somos chamados de fanáticos. Então, nesse ambiente, a presença nossa como igreja, viva, ética, íntegra e comprometida com a verdade de Deus, é o que ainda impede o colapso moral no Brasil. Não são os políticos, eles fazem as partes deles, nós contribuímos com a nossa parte em votar, mas a parte mais importante é a igreja. Nós estamos refreando o mal, nós estamos refreando a violência, nós estamos refreando o que o Rio de Janeiro poderia ser muito pior, gente. Talvez tenha pessoas aqui que estão falando assim, realmente, pastor, que se não fosse Deus na minha vida, eu estaria preso porque eu já tinha matado uns 50. É ou não é? Aí eu digo, a igreja está refreando ou não está? É mesmo, pastor, porque olha, se não fosse Jesus, eu já tinha consumido toda a cocaína, toda a maconha, tudo de ruim eu já tinha consumido. O fato de Deus ter te resgatado das trevas está dando prejuízo para Satanás. Ah, mas está indo mais gente. Mas é você que vai lá, vai buscar e vai tirar de lá e vai trazer para a luz. Então a história comprova que onde existe a atuação da igreja, onde ela é atuante, existem menos violência, famílias restauradas, mais compaixão social e vai trazer também uma consciência coletiva mais elevada. É uma igreja bem instruída que sabe o que está fazendo aqui. Mas quando a igreja se cala, quando a igreja se adapta, quando a igreja se omite, ou mesmo quando a igreja se corrompe, o mundo vai apodrecendo cada vez mais rápido. O fato de nós estarmos refreando é uma coisa, mas também existem muitas igrejas que estão se vendendo a ideias satânicas e eles estão comprometendo aquilo que nós estamos fazendo. Então a função da igreja como sal é arder, preservar e impedir que a carne, que é a sociedade, entre em decomposição. E por isso, meus amados, por isso, meus irmãos, manter a nossa igreja aqui ativa, manter a nossa igreja relevante. Ah, pastor, mas a gente está no colégio, eu não estou nem aí. A igreja não é isso aqui, a igreja é amanhã no seu trabalho, a igreja é na tua célula, a igreja é o teu testemunho, isso aqui é só um lugar onde a gente se reúne, amém? É um lugar onde a gente vem para cá no domingo, não vem mais na quinta, mas daqui a pouco a gente está num ambiente, todo mundo está querendo estar numa casa. Gente, deixa eu falar um trem para vocês. Eu sou pastor hoje, eu e minha esposa, nós retornamos a pastorear a igreja em Juiz de Fora, e nós vemos a situação.
Eu falo, gente, é um paradoxo maluco. Aqui tem muita gente que fala, ai meu Deus, quero logo estar na minha igreja todos os dias, não vejo a hora de estar lá. E eu vejo lugares que tem um lugar. Na nossa igreja tem um problema como todos os outros, e aqui vai enfrentar também. Aí quando tiver o lugar, a gente vai falar, eu estou cansado, eu não vou na igreja hoje não. Mas agora já tem a casa, mas estou com uma estafa. Então a função nossa como igreja é lá fora, amém? Amém. É uma igreja relevante e corajosa, não é luxo, mas é uma sobrevivência moral. E isso vai envolver o compromisso, isso vai envolver a oração, isso vai envolver a presença e também a fidelidade nos recursos. Pois uma igreja sem salinidade, sem atuação, sem sustentação, é apenas um prédio. Ela não é o sal da terra. Tem um monte de igreja que tem 5.000 membros, mas não serve para porcaria nenhuma. Tem igrejas que tem 20 membros, estão fazendo a diferença. Tem igreja que tem templos suntuosos, palácios, gente rica, milionária, mas não serve para porcaria nenhuma. É como um trapo de imundícia, só serve para atrapalhar o nosso trabalho. E é por isso que muita gente, uma hora acorda, começa a ler a Bíblia, fala, opa, isso aqui não está de acordo com o que eu estou ouvindo aqui. Aí começa a aprender a ler a Bíblia. Nossa, realmente eu estou vivendo numa seita. E aí é a decisão de cada um. O que eu quero? Eu quero ser o sal para conservar, para preservar, para dar sabor, para trazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer discípulos. Eu quero fazer discípulos. Eu quero olhar para as pessoas e falar, tem jeito sim. Pastor, não tem jeito? Tem jeito sim. A gente consegue resolver sim. Deus resolveu o meu problema. Deus resolveu quem eu era. Deus usou um monte de sal para me ajudar. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer na sua vida também. O sal dá sabor à vida. Então o primeiro é que sal ele foi feito para trazer conservação. E o segundo é que ele dá a vida. Então sem sal, a comida, Você imagina, você passa o dia inteiro falando, eu vou fazer uma costela no bafo. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu sei fazer bem. Uma costela no bafo. Aí vou fazer a costela no bafo, pronto, faço. E de repente, quando trago o prato para o Helder, falei, Helder, o que você achou? Ele, por amor a mim, ele vai fazer assim, Pastor, delicioso. Mas a comida sem sal é ruim. Um tempero é ruim. A gente come? Come. Mas você sabe, talvez alguém discorde de mim, mas você vai ser a minoria, sim ou não? Porque um monte de gente vai falar, nossa, essa comida está sem sal. Pega o churrasco, faz o churrasco, bota lá. Corta a carne sem um salzinho grosso para ver. Se rapidinho não vão reclamar. Ei, pastor, brincadeira, você falou esse trem, volta a fazer pãozinho de queijo, vai, porque esse negócio de fazer churrasco não é com você não. Então, sem sabor, sem sentido, sem plenitude, é o que a igreja também vive. Mas quando ela vive o evangelho com alegria, quando ela vive o evangelho com santidade, quando ela vive o evangelho com equilíbrio, ela revela que a vida com Deus é profundamente satisfatória. Deixa eu falar um trem para você. Paulo, carta de Filipenses, conhecido como a carta da alegria. O cara estava preso. Eu sempre uso o exemplo dele em Filipenses. Ele estava preso. Ele estava acorrentado com uma pessoa. Estava num esgoto, num lugar, na prisão lá era horrível. E ele dizia o quanto ele estava feliz por servir ao Senhor, o quanto ele estava alegre em ver a igreja produzindo frutos, e o quanto ele sabia, no capítulo 2 ele fala assim, eu queria morrer e ir para o céu, mas eu também, ao mesmo tempo que eu quero morrer, eu quero estar perto da igreja. Ele amava a igreja. Isso porque a igreja traz sabor. Mas no cenário atual, quando eu falei para vocês, onde o hedonismo, eu quero me sentir bem, é exaltado, e o pecado vendido como liberdade, muitos acabam experimentando tudo, mas continuam vazios. E cabe à igreja. Fala assim, eu sou igreja.
lugar de Deus. E Ele habita em mim. Quem aí achou que eu ia falar palavra na música do Palavra Antiga? Diz amém. Ninguém? Eu ia fazer essa música hoje. Vou fazer também, mas não. Só porque vocês não me ajudaram. Então cabe à igreja demonstrar com a sua vida que há mais sabor em um pão com paz do que um banquete no inferno. Cabe a nós mostrar isso. Cara, como é que você consegue ser alegre com tão pouco? O que faz você ser uma pessoa tão feliz? É o que Deus faz por mim. Eu essa semana, vocês viram que na semana, 15 dias atrás, eu estava mancando. Né? Eu fiz uma besteira, eu devia ter ficado em casa. Falei, a galera está treinando jiu-jitsu lá embaixo. Não estou fazendo nada aqui, vou descer. Desci, machuquei meu joelho. Fiquei muito chateado, arrebentado. Muitas pessoas oraram por mim. Né? Doril também veio e me ajudou. Cadê o Doril? Tá aí não, tá lá fora. O Doril veio e me ajudou. Gente, por que eu estou falando? Calma aí. Tem a ver. Nós somos chamados, eu vou lembrar, amém? Nós somos chamados a viver de forma bela, íntegra e cheia de propósito. O mundo precisa desejar nos conhecer, amém? Eu estou lembrando, o mundo precisa, estou lembrando agora. Deseja conhecer a gente, conhecer aquilo que a gente tem por dentro. Uma igreja que vive com leveza, com graça e verdade, ela vai se tornar uma igreja irresistível em meio ao tédio moral dessa geração. Não importa o que aconteça. Por que você está feliz? Ah, lembrei. Viu? Vamos aplaudir Jesus. Aí, essa semana eu voltei a treinar. E aí a gente está treinando judô, né, que eu gosto também, treina judô e depois puxa para o jiu-jitsu. E aí tem eu esqueci o nome do golpe lá, quem faz judô me ajuda, que pega a manga aqui e puxa aqui, né? Fala aí, Girã, cadê? Quem sabe? Não é Ipom não, mas eu tenho um nome. Só que uma coisa assim, só que aí estava ajoelhado, quando ele fez, eu pulei para o lado errado. Quando eu pulei para o lado errado, o meu corpo projetou em cima do meu pescoço, e o meu pescoço fez assim, A garota que estava em pé falou, ai meu Deus, o pescoço dele. O garotinho que estava, o pescoço dele. Quando eu parei no chão, aí eu já rapidamente, né, prontamente, já falei assim, não tô bem. Aí as lágrimas começaram a descer, eu falei, acabei de ser salvo. Amém. Acabei de ser salvo. Amém. A forma que eu caí, e eu comecei a pensar naquilo, a Odete não está aqui não, né? Ai meu Deus do céu. Pensei que ela não estava. Ela não sabia dessa história. Agora ferrou. E aí, acordei, isso foi na quarta-feira, na quinta-feira à noite, eu acordei de madrugada, sem sono, aí fui para a sala, liguei a televisão, aí estava vendo o feed no YouTube, primeiro feed, uma notícia de um rapaz que ficou tetraplégico. Alguém viu essa notícia? Essa semana. Quando eu vi aquele golpe, eu falei, Deus, eu comecei a louvar o Senhor. Eu comecei a louvar o Senhor. Eu falei, Deus, obrigado. Eu comecei a louvar a Deus. Eu falei, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. E esse é o motivo da minha alegria. Quando alguém pergunta, por que você está alegre? É porque Deus me salva todos os dias. Isso foi o que eu soube. Mas e quando você está no carro? Ah, mas eu não tenho motivo para me alegrar, eu não tenho motivo para ser feliz. Você tem, porque se você está aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, é porque Deus moveu céus e terra para que você pudesse estar aqui, sã e salva. Aplauda Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor. A terceira coisa é que o sal vai provocar sede. O sal estimula a sede. Assim também a igreja, por meio do seu testemunho,
deve provocar sede espiritual na vida das pessoas. Então, quando os discípulos de Jesus, que somos nós, quando a igreja vive com coerência, com excelência, com humildade, com santidade, as pessoas começam a buscar aquilo que nos move. Não sou eu que sou especial, é aquilo que eu busco. Não sou eu que sou legal, é aquilo que Deus está me tornando. Amém, amados? Então, em um Brasil sedento por espiritualidade, mas confuso com tantas vozes de falsos profetas dentro da igreja, você deve ser um reflexo autêntico de água viva. Autêntico de água viva, independente. Eu estou falando de igrejas que não pregam o evangelho, que acham que estão pregando o evangelho, amém? Eu não estou tomando aqui uma decisão de julgar os meus irmãos na fé, e eu nem tenho esse direito, mas eu digo a vocês que há muitos lugares que estão defraudando a mensagem, e as pessoas que lá estão precisam ver em você a verdade daquilo que ela vai encontrar na palavra. Então, nossas ações, não apenas a minha pregação, deve despertar. Tudo isso deve despertar algumas perguntas. Por que Ele te faz ter paz em meio à crise? Por que Deus faz você ter paz no meio da tua crise? Por que você ama quem te ofendeu? Por que você ama essa pessoa? Você continua amando. Eu já teria matado, mas eu não consigo entender por que você continua amando. E o que sustenta essa família em meio a tantas lutas? Essas são as perguntas que as pessoas podem fazer e encontrar a resposta. Ela não vai encontrar resposta aqui. Ela não vai encontrar resposta numa pregação de YouTube. Ela precisa encontrar uma resposta nas tuas atitudes diárias. Então essa sede, ela é uma porta aberta para que o Espírito Santo conduza os corações ao arrependimento e à salvação. Mas para isso nós precisamos ser sal, não açúcar. Nós precisamos gerar sede e não apenas ser simpático. E o sal precisa, a quarta coisa, manter a salinidade. Jesus advertiu: se o sal perder o sabor, nada presta. Alguém já viu o sal sem sabor? Sal que não presta para nada? Sabe aquele sal grosso que você deixa aberto, aí o sol fica batendo e fica molhando, fica batendo. Já aconteceu comigo, eu olhei assim o sal, falei, caraca, o sal grosso não serve. Aí eu botei e falei, caraca, não salga mais, não tem jeito. Perdeu a sua propriedade, continua sendo sal, mas não tem o que é mais importante, a sua salinidade. Uma igreja que se adapta ao mundo. Se você, como discípulo ou como discípulo de Jesus, está tentando se adaptar ao mundo à nossa volta, que troca a convicção da palavra pela conveniência, ou que se silencia ou aceita o que está sendo dito por aí de narrativa, você está perdendo a sua identidade. Sabe por que Jesus foi morto? Porque ele era o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, ele foi chamado para falar a verdade. Doa a quem doer. Quando você lê Mateus capítulo 5, ele é um tapa na minha cara. De que tipo de crente eu sou? Deus vai falando mais. Tá. Meu Deus, só surra que eu estou tomando. Ele não quer que eu me sinta frufruzinho, ele quer me arrebentar, ele quer me esmagar para me tornar a melhor pessoa dessa terra. Deus quer transformar você na melhor pessoa dessa terra. Eu e minha esposa, a gente tem o costume de dizer que para tudo que Deus fez, para todo problema... como é que é, amor? Tudo que Deus fez foi para resolver um problema. Sim ou não? Qual o problema que você nasceu para resolver? Peguei. Qual o problema que você nasceu para resolver? Se você souber a resposta disso, você já encontrou meio caminho da sua missão na Terra. Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Então saiba, igual eu falei para a tia aqui, ó, tia, olha para mim. Como é que é o nome da senhora? Sueli. Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Amém? Então Deus fez a senhora para resolver um problema. E às vezes pensa assim, Senhor, poxa, né, usa os outros, eu já estou aqui na minha,
Deus vai mostrar para a senhora o encaixe perfeito da sua missão. Não terminou. Aquele que te chamou é fiel e justo para completar a obra. Amém? Você vai crer nisso? Tem tanta coisa para acontecer, tem tantas vidas que vão olhar para a senhora e falar, eu quero ser igual a ela, quero ter o jeitinho dela. Quero chegar na idade dela com essa força, com esse vigor, com essa alegria, com esse jeitinho. Amém? Isso pode acontecer, sim ou não? Sim. Pode. Não perca a sua salinidade. O Brasil precisa de uma igreja que permaneça pura a sua doutrina, firme em seu chamado e presente no meio do povo. Nós não podemos ser sal dentro do saleiro. Amém? Que é preciso botar arroz para conservar. É ou não é? Você não tem que estar dentro do saleiro. Isso aqui é o saleiro, aqui dentro é o saleiro. Deus está te chamando para ser sal lá fora. Existem pessoas que estão precisando da tua ajuda. Amanhã elas precisam da tua ajuda. Terça-feira elas vão precisar da sua ajuda. Isso porque nós somos o sal da terra. E a terra está apodrecendo. E a nossa presença precisa ser sentida. A nossa influência precisa ser exercida. E o nosso compromisso com Cristo precisa ser visível. Nós precisamos ser uma igreja forte. Uma igreja que não tem problema com as adversidades. Ela enfrenta, porque você sabe que tem que bater no peito e falar assim, Senhor, se isso é um problema para ser resolvido, então me levanta para resolver. E se não for eu, levante alguém para resolver esse problema. Mas isso não vai me parar, isso não vai me paralisar. Eu vou continuar na minha caminhada, eu vou continuar com a minha jornada, eu vou continuar com os meus joelhos no chão pedindo ao Senhor, eu vou continuar insistindo, porque segundo a tua palavra, o Senhor disse que havia um juiz lá, sabe aquele juiz? Ele era mau, ele fazia um monte de coisa errada, mas o fato de ficar insistindo, ele abre a porta, ele abre os ouvidos para ouvir a minha voz e solicitar aquilo que eu lhe pedi. Então, meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Não há problema que te paralisa. O problema vai servir para te elevar. Amém. O problema é que a gente está olhando para o problema, desculpa a redundância, e acha que ele está aqui para paralisar. Não, ele precisa fazer você avançar. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. É o que a gente está vendo aí, né? O vídeo do pastor Santos falando, né? Você imagina o que está passando. Tantas coisas que nós vivemos nesses últimos anos. E alguém tem que se levantar. Existe um problema na igreja. Nós precisamos resolver. Agora, quem são esses reformadores? Quem são os Neemias que vão se levantar? Não importa se vai ter. Neemias tinha parente que estava enchendo a paciência dele. Ele tinha os amigos que estavam enchendo a paciência dele. Ele tinha um povo que estava insistindo a paciência dele. E tinha pessoas que não faziam parte da vida dele que estava perturbando, mas isso não paralisou Neemias de continuar acreditando que aquele que o chamou é fiel e vai completar a obra. Amém. E eu quero concluir dizendo onde é que está o sal, porque se o mundo está apodrecendo, a pergunta, então, aos senhores é: o que está acontecendo com a sociedade? Essa é uma pergunta que a gente não tem que estar fazendo, mas onde está a igreja? Onde está a igreja? Se essa igreja sair desse bairro, como nós queremos, ir para um outro lugar, será que as pessoas vão sentir a nossa falta? Não, eu vou atrás. Amém. Ai, quer me dar um abraço? É porque meu Deus, me dá esse abraço. Coisa gostosa, né? Olha, muito bom. Tá abraçando minha avózinha. Legal, né? Deus traz, tá vendo? Vocês falaram para Jesus assim: Jesus, sua mãe está te chamando lá fora. Olha só, Jesus está te chamando lá fora. Ah, eu corro rapidinho. Sabe nada, inocente. Jesus... Ó, ele está em todos os então, lugares. presta atenção, Jesus estava chamando Jesus lá fora. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: minha mãe, meus irmãos, olha para lá. São todos aqui. Aqui está minha mãe, meu pai, a senhora é minha avó hoje. Ah, que bom. Ai, que gostoso. Tão gostoso receber um abraço, né?
Ah, nem Olha me só. fala, é muito bom. É, né? É gratificante. É edificante. Cara, eu me senti agora um... Viu? Ela falou, nossa. Onde está a igreja? A igreja vai fazer falta para ela. Mas tem lugares que a igreja sai. E ele fala, tinha igreja aqui? Então nós temos um papel enquanto estamos aqui. De dar e ser o nosso melhor. Enquanto Deus nos prepara para entrar na terra prometida. Se vai acontecer se vai acontecer no ano que vem, eu torço para que seja agora, semana que vem. Mas enquanto não, o meu papel é ser o sal que a sociedade precisa lá fora. A decomposição é natural em um mundo caído. Mas a presença do sal deveria refrear esse processo. Então, quando a corrupção cresce sem limites, a injustiça se espalha e a verdade é ridicularizada, preste atenção, meus irmãos, a igreja precisa perguntar a si mesma: estamos sendo o sal da terra ou apenas o sal no saleiro? O chamado de Jesus para nós como discípulos é claro. Somos enviados ao mundo com uma missão purificadora, preservadora, provocadora de sede e reveladora da presença de Deus. Mas isso só vai ser possível quando se formos o sal puro. Vocês estão entendendo? Sal em contato com a realidade. Sal que não se corrompe com as impurezas ao nosso redor. E o mundo, pastor Wellington, ele não será impactado por uma igreja qualquer, mas é uma igreja fiel, distinta e presente. Nós não fomos chamados para nos esconder, mas para salgá-lo com a verdade, com a graça e com a firmeza. E a pergunta que eu quero fazer a vocês nessa noite, para encerrar o meu sermão de hoje é: você ainda está salgando? Você ainda está salgando? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque vai requerer de você uma ação semanal. Para ver o que você está fazendo durante essa semana. O que te move? Quando você acorda, o que move o teu coração? Muitas pessoas perderam a sua salinidade. Mas hoje é o dia que Deus pode tocar em você. E se Ele fez uma vez no passado, Ele pode fazer de novo. Amém? Pastor, mas você não sabe. É muito difícil ser um bom marido, ser um bom pai. Eu não consigo, porque as minhas influências paternas eram horríveis. Hoje Deus está pedindo para você olhar para Ele e ser o sal que esse mundo precisa. Existem muitos homens que precisam olhar para homens cheios da presença de Deus, com caráter transformados. Ah, pastor, você não sabe, mas é muito difícil ser uma esposa que respeita o marido. Deixa Deus entrar no teu coração, porque existem casamentos, famílias que precisam olhar para a igreja e ver nela a solução para resolver os seus problemas. Tudo que Deus fez para resolver um problema. Existem casamentos desfeitos, filhos órfãos, viciados, traficantes, políticos corruptos, religiosos. Eles são os problemas e Deus nos levantou para resolver esse problema. E hoje é o dia em que nós vamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Pai querido e amado, nessa noite especial, não precisa desligar as luzes. Nessa noite especial, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Cada um deles, homens, mulheres, jovens, solteiros, solteiras, casados, casadas, pais, famílias. Eu oro a Deus e eu peço que o Senhor venha tocar no coração de cada mulher e cada homem nessa casa. Porque se nós somos o sal
E nós não estamos salgando. E nós estamos aqui com o coração aberto para dizer: Senhor, usa-me. Que o Senhor prepare os seus filhos para essa última hora. O Brasil precisa dessas pessoas. O Rio de Janeiro precisa dessas pessoas. A Zona Norte, a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, o Centro precisa dessas pessoas que estão aqui. No trabalho que você faz, na formação que você está prestes a fazer, Deus vai te usar. Deus vai te usar. No ministério que Deus colocou no teu coração, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar, não é para o teu bem, é para o bem daqueles que estão precisando. Deus vai te usar, não é para o teu bem, é para salvar aqueles que nesse momento estão dizendo assim: é hoje, é amanhã que eu vou me matar. Se Deus não fizer algo para mim amanhã, segunda-feira, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Eu vou tomar um chumbinho. Eu vou me matar. Talvez tenha alguém aqui nessa condição, que chegou aqui e falou: ó, hoje é o último dia, se Deus não falar comigo, eu hoje vou para casa, eu vou dar um tiro, eu vou entrar na frente de um carro. Talvez tenha alguém aqui que está pensando exatamente isso. Deixa eu falar um negócio para você. Esse não é o caminho daqueles que Deus quer levantar. Se você esperava Deus falar com você, talvez Ele já falou. Não hoje, mas Ele tem falado com você porque permitiu que você chegasse aqui hoje. Então, se esse é o lugar que você está, é o lugar de você então transformar a sua vida. E nós juntos vamos ser uma igreja, uma família, uma casa, o lugar de Deus, onde nós vamos transformar o Rio de Janeiro. Se o teu sonho é ser um médico, advogado, um empresário, uma empresária, um influenciador, seja lá o que for, um atleta, político, seja lá o que for, Deus te chamou para resolver o problema. Deus chamou para ser sal. Deus chamou para ser sal. Deus chamou para salgar essa terra. Oh, labassuri canterebas. Oh, Deus, fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Deus não tem música, não tem nada. Nós só queremos aqui, nesse momento, emprestar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor dizendo: quem eu posso levar para salvar essa geração? Quem eu posso chamar? Isaías olhou e falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo num país de corrupção, eu vivo no meio de um povo hipócrita, vivo no meio de um povo ignorante, de um povo religioso. Senhor, e Deus vai lá com Atenaz e toca na boca dele e fala: meu amigo, eu não quero saber do problema, eu quero saber quem é que vai resolver. Amanhã, segunda-feira, na tua casa, você tem um problema para resolver com o teu marido, com a tua esposa. Eu não quero saber desse problema, eu quero saber como você vai resolver. Se é quebrar o teu orgulho, se é quebrar o teu coração, se é para fazer as pazes com teu pai, que você olha no espelho e fala: meu Deus, eu não consigo olhar no espelho, porque quando eu olho para mim eu vejo que falta um perdão. Deus não quer saber esse problema, Deus quer saber como que você vai resolver esse problema. Como que você vai ser sal? Porque existem pessoas lá fora que estão observando. Você é uma referência. E está na hora de nós nos levantarmos e partir para cima. E partir para cima. Amém? Amém? Coloca a mão no teu coração, se você quer ser essa pessoa. Deus, mais uma vez estamos aqui. Eu oro ao Senhor como aquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E eu oro por essas pessoas que querem se tornar, aliás, que são o sal, e que não sabe como salgar, que não sabe como temperar, que não sabe como gerar sede nas pessoas. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, traga para ela pessoas que vão ajudá-las, traga para elas livros, instrua, Senhor, com aulas, com cursos, onde elas estiverem. Eu sei que o Senhor pode capacitá-los. Eu sei que o Senhor pode treiná-los e treiná-las. Eu sei que o Senhor pode, assim como o Senhor fez comigo um dia, e o Senhor continua fazendo, a Deus, eu peço que o Senhor faça com eles. Assim como o Senhor fez na vida do pastor Bruno, da pastora Fabi, faça com eles.
Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor, reconhecendo o Teu poder sobre cada um de nós. Somos fracos, somos ignorantes, somos merecedores da cruz, mas o Senhor se colocou no nosso lugar para que pudéssemos representá-lo aqui nessa terra. E é por isso que nós devemos assumir essa responsabilidade e fazer aquilo que precisa ser feito. E ainda com seus olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite, alguém nesse lugar, que se encaixa nesses dois exemplos que eu vou trazer, e olha, não tem ninguém com os olhos abertos, ninguém, mas se você estava desviado ou desviada, você tinha se afastado dos caminhos do Senhor, porque talvez a igreja tenha, você acreditou que a igreja te machucou, talvez você acha que alguma coisa aconteceu e justificou a tua saída da igreja onde você congregava, ou você que nunca permitiu, ou nunca esteve em um lugar ouvindo uma palavra de Deus e agora está gerando no teu coração, como eu faço para ser um cristão? Como eu faço para ser uma cristã? Se você está aqui nesse lugar, você não é espetáculo para essa igreja, todos estão com os olhos fechados, mas se você tem coragem suficiente para isso, como eu tive há 23 anos atrás, levanta suas mãos aos céus e eu quero orar por você. Levanta suas mãos aos céus. Levanta suas mãos aos céus, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, nesse lugar, que quer deixar Jesus entrar na tua vida por completo, dizendo assim, Senhor, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, e levanta suas mãos, eu quero fazer uma oração por você. Alguém aqui nesse lugar? Alguém aqui nesse lugar? Amém. Então estamos todos preparados. Ouvimos e agora temos o sentido certo para continuar a nossa jornada. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso? Amém. Amém. Estamos felizes por ser salvo. Deus nos atribuiu uma grande responsabilidade. Dizia o tio Ben, grandes responsabilidades, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Para quem não sabe, né? Tio Ben é o pai, tio do Homem-Aranha. Valeu. Pastor nerd, nerdola. Vamos ficar de pé? Amados, eu quero convocá-los a estarem participando dessa reconstrução que nós estamos fazendo na Igreja Bola de Neve. Ela não é uma igreja dos pastores, ela é uma igreja de pessoas. Amém? E você faz parte dessas pessoas que vão reconstruir, que vão olhar para essa casa e um dia nós vamos celebrar, lembrando que nós estávamos num colégio, desejando um lugar para poder fazer todos os nossos movimentos e Deus nos dará. E nós estaremos felizes e contentes, celebrando ao Senhor com alegria. Amém? Que aqueles que lançaram a semente chorando vão retornar com alegria. Essa é uma palavra do Senhor maravilhosa. Amém? Se lançou a semente chorando, Deus vai trazer alegria. Você crê nisso? Amém. Chorar faz parte. Dói, machuca. Mas o mais legal é quando a gente continua e quando Deus traz alegria. Mexe na gente, né? É um trem que mexe a alma. Então nem todo sofrimento do tempo presente se compara com a glória que nos será dada no futuro. E um dia nós vamos estar celebrando todos juntos, não aqui na terra, mas no céu. Amém? Eu não vejo a hora desse dia acontecer, gente. Eu fico desesperado. Eu falo, cara, o dia que a gente não vai sofrer mais. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero entregar essa reunião motivando essa igreja a continuar salgando, a continuar aquilo com o qual elas foram chamados ou eles foram chamados a fazer. Ser sal dessa terra. Que o Senhor derrame a tua graça sobre cada um deles. Encha-os de sabedoria. E que essa semana seja a semana onde esses salzinhos que aqui estão sejam testados.
Eu serei testado. Mas no final de semana nós vamos olhar para o que aconteceu e nós vamos falar: Ebenezer, o Senhor nos garantiu a vitória. O Senhor está comigo. Ele me guarda. Ele me protege. Ele está comigo. Ele é meu amigo. Amém? E quando você vir no culto de domingo que vem, preste atenção no que eu estou falando. É uma convocação. Você vai estar tão pleno de que você é o sal, que você vai trazer alguém para salgar aqui nessa casa. Amém? Amém? Eu não estarei aqui, estarei em Juiz de Fora, mas lá eu estou fazendo as minhas visitas e levando os salzinhos, tudo recuperando os salzinhos que se perderam para trazer de volta a casa. Amém. Porque eu sei que esse é o nosso papel. Vai lá, chama, toma um café, paga um café. Ainda não está tão caro, dá para pagar um cafezinho. Amém? Sente com alguém essa semana. Lembre, fala: Deus, me lembra de alguém para eu poder ligar essa semana para eu ser o sal? Amém. Me lembra, Senhor, uma pessoa. Deus vai lembrar uma pessoa. Vai trazer a tua memória. Você vai ligar para essa. Você vai sentar para tomar um café. Se você quiser, você pode preparar um banquete. Te convida para um almoço. Faça isso. Eu garanto a você que não é pela igreja, é por aquilo que Deus vai fazer na tua vida para ajudar essa pessoa que está perdida. E os resultados serão frutos de avivamento. Nós vamos ver essa casa avivada, cheia da presença de Deus. E aí quando você cantar aqui no domingo, você já vai cantando, você não vai cantar assim, para até esquentar, você já vai vir aqui com fogo. Caraca, é muito maneiro o que acontece lá, vamos celebrar, vamos louvar a Deus. Ah, mas qual é o lugar? Não interessa o lugar, o mais importante é quem está naquele lugar. Amém?